que ela tem 3 filhos especiais e o marido abandonou ela logo que o 3º filho nasceu e que também viu que ele era especial. O marido abandonou ela e desde então ela cuida sozinha desses filhos. Hoje a mais velha tem 19 anos, a mais velha não consegue nem limpar o bumbum sozinha. E ela fala que pede a Deus todos os dias uma tragédia, porque ninguém vai cuidar dos filhos dela quando ela morrer. Essas vozes falam de tudo. O que me motiva, o que me motivou desde sempre, o que tem me motivado a buscar o encontro com essas vozes foram as mulheres que eu ouvi e com quem eu aprendi a viver, na verdade. Eu sou daqui de Camaçari, vivi no Parque Florestal minha vida inteira e foi nesse lugar, foi nesse território que eu encontrei com as mulheres mais incríveis, assim, sabe? Eu sempre observei como elas se relacionavam com o mundo, eu sempre observei que diante de tanta coisa pesada na vida, sabe? É pobreza, é falta de dinheiro, é falta de educação, são famílias desestruturadas. Essas mulheres conseguem se manter belas, essas mulheres conseguem se manter potentes, essas mulheres conseguem se manter fortes, essas mulheres conseguem criar uma atmosfera de transformação nas sociedades. Elas são líderes comunitárias, sabe? Elas são líderes de famílias, elas são os alicerces mesmo dos espaços onde elas ocupam. E aí, de um tempo, eu comecei a escrever sobre elas. Eu tenho muita coisa escrita sobre essas mulheres. Escrevi contos, escrevi já dramaturgias sobre elas. Até que numa conversa com Fernanda, que é minha companheira de teatro, da companhia uma da outra de teatro, a gente conversando, a gente falou, e se a gente começasse a ouvir essas mulheres, se a gente começasse a proporcionar um espaço em que elas pudessem escrever sobre elas próprias, o que será que elas pensam sobre elas próprias? Será que elas percebem o quanto elas são incríveis? E aí foi a partir daí que surgiu o projeto Um Paraíso para Eva, que nós realizamos com mulheres, mães de alunos especiais da PAI. E foi um projeto incrível, de descobertas incríveis. Primeiro porque o lugar de você narrar a sua vida, de você narrar a sua história, de você colocar a sua história, faz com que você se reconheça. E aí, depois de Um Paraíso para Eva, eu fui adentrando mais ainda nessa busca, nesse encontro. Foi aí que eu tive a ideia de colocar isso dentro também da pesquisa científica, que foi quando eu fui para o mestrado em artes cênicas, que a partir do encontro dessas tantas vozes, criar uma dramaturgia que reflita a vida cotidiana dessas mulheres. A gente tem uma história que é uma história de grandes revoluções, e essas grandes revoluções sempre têm mulheres liderando, mas essas mulheres que estão liderando as grandes revoluções nem sempre elas são retratadas na história, e muito menos nas artes. Então, o que eu tenho buscado agora é fazer com que essas vozes, para além de uma dramaturgia de ficção, a gente encontre uma dramaturgia que seja real e que possa juntar, que possa promover o encontro dessas mulheres com suas vozes, com suas questões, com a arte. E todas as vozes dessas mulheres revelam o quanto a sociedade precisa olhar para elas, sabe? Olhar para elas de uma maneira cuidadosa, olhar para elas de uma maneira que reflita o que elas são no mundo. Dentre as tantas histórias que eu já ouvi, que são muitas, uma que me toca muito profundamente é de uma mulher que engravidou na adolescência. Quando ela engravidou, o pai dela colocou ela para fora de casa e ela contou sob muitas lágrimas que o pai dela mal sabia que ela havia engravidado sem nunca ter recebido um abraço nem um beijo de um homem. Então isso diz muito sobre o universo das mulheres. Isso diz muito sobre o que a gente tem tentado combater com a nossa militância, com a nossa forma de estar no mundo.
Tem uma história de uma mulher que ela foi violentada pelo tio desde os 7 anos de idade e ela nunca soube se relacionar direito com os homens e ela não sabia por quê. E ela percebeu isso quando ela começou a escrever sobre ela. Então, o processo de escrita passa a ser um processo também de autocura, porque é um processo que acaba sendo um processo terapêutico, é um processo de muita intensidade mesmo. Outra história também que me toca muito foi do projeto Um Paraíso para Eva, de uma mulher muito linda, que ela tem 3 filhos especiais e o marido abandonou ela logo que o 3º filho nasceu e que também viu que ele era especial. O marido abandonou ela e desde então ela cuida sozinha desses filhos. Hoje a mais velha tem 19 anos, a mais velha não consegue nem limpar o bumbum sozinha. E ela fala que pede a Deus todos os dias uma tragédia para levar ela e os filhos dela juntos, porque ninguém vai cuidar dos filhos dela quando ela morrer. Então, isso está na vida, isso está no mundo, isso está acontecendo. E o mundo precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para isso, porque a gente só vai ser uma sociedade harmonizada quando a gente tentar equilibrar esses lugares, né? Equilibrar esses espaços. Para mim é uma honra mesmo, porque o processo de uma é um processo de todas e é o meu processo também. Eu também tenho muitas dores como mulher e esses encontros com essas histórias me ajudam a me sentir também mais poderosa. Quando eu vejo tudo que essas mulheres já passaram e elas se mantêm tão íntegras e tão presentes no mundo, eu me sinto no dever de ser minimamente como elas. Então, quando eu quero levar isso para a cena, quando eu quero levar isso para o teatro, eu estou querendo dizer para o mundo: essas mulheres não são coitadas, essas mulheres não são invisíveis, essas mulheres existem e essas mulheres existem com toda a força que uma mulher tem, sabe? Com toda a potência de uma mulher. Essas mulheres estão aí e essas mulheres estão construindo o mundo. O mundo é alicerçado por essas mulheres e elas precisam mesmo ter a nossa reverência.